Iniciando aqui a gravação da nossa aula, vou apresentar o slide para vocês. Acredito que vocês já estão conseguindo visualizar o slide, espero que o áudio esteja legal. Então, para quem ainda se esqueceu, meu nome é Diógenes, e eu, junto com o Everton e com a Vanessa, estamos com vocês, o aluno do segundo ano. A gente vai falar um pouco mais sobre reino animal. O reino animal é o assunto mais extenso da biologia, é impossível dar todas as informações em apenas uma aula, e a partir disso eu vim trazer um resumo. Quero ajudar vocês um pouco mais a respeito de conceitos, relembrar algumas coisas para vocês, mas, como eu falei, é um assunto muito extenso. No ensino superior são várias disciplinas, e no ensino fundamental e médio vocês veem isso em bimestres. Então, a gente vai, a partir de agora, tentar ver as coisas que são mais importantes, que vocês precisam realmente saber, mas nas aulas seguintes a gente vai sempre introduzindo assuntos novos. Então, antes de iniciar propriamente dito, né, sobre o reino animal, a gente precisa esclarecer algumas coisas para vocês. Os animais têm algumas características gerais, que são eucariontes, eles possuem membranas, né, visualizadas, recobrindo seu núcleo, são pluricelulares. A gente vai ver a exceção dos poríferos ainda hoje, né, que não possuem tecidos verdadeiros. Pluricelular significa que ele tem vários células que vão formar tecidos, e esses tecidos vão ser especializados. A gente vai ver um pouco mais à frente ainda a respeito disso. E sobre a nutrição heterotrófica. Então, eles não produzem seu próprio alimento. A gente vê que a planta, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese, que vocês sabem muito bem. Como a gente está tratando sobre animais, a gente não vai falar sobre isso. Visto essas características gerais, existem diversos filos. Se você for cursar biologia, você vai ver que vai ser, no mínimo, 30 filos. Cerca de 35 filos vocês vão estudar. Mas a gente vai falar sobre alguns que são mais vistos, que vocês conhecem mais, que normalmente caem mais em prova, que são os poríferos, onde estão as esponjas, tanto de água doce como do mar. Temos os quinidários, que são as águas-vivas, os anelídeos, tem um exemplo das minhocas, os artrópodes, o mais diverso filo, onde tem insetos, aracnídeos, é o mais diverso. Temos os molúsculos, os exemplos temos as lulas, os polvos, temos equinodermos, que são as estrelas do mar, e temos os cordatas, que somos nós, os mamíferos, os primatas, temos peixes, temos anfíbios. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os poríferos e sobre alguns tecidos embrionários, folhetos embrionários. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento embrionário, né, dos animais, que vocês vão precisar desse conhecimento, porque a gente vai ver que isso é uma questão para caracterizar esses animais. Então, a partir desses folhetos, a gente consegue caracterizar esses animais. Então, aqui é um resumo. Então, aqui seria um exemplo do zigoto. Aqui a mórula, que já seria um amontoado de células. A blástula, a mórula vai continuar se desenvolvendo até se formar a blástula. A gástula, aqui nesse ponto, já consegue ver alguns folhetos embrionários, como a ectoderme, né, e a endoderme. Nesse episódio, os poríferos já não se desenvolvem mais. Eles não vão possuir, né, os folhetos embrionários. Então, eles são divididos em diblásticos e triblásticos. O diblástico ele vai possuir apenas dois folhetos embrionários, que seria a ectoderme e a endoderme, e os triblásticos, três folhetos embrionários, que seria ecto, meso e a endo. A ecto é essa em amarelo, mais externa, a meso, essa aqui em rosa ou vermelho, e a endo, essa aqui mais interna, né, em azul. Além disso, os triblásticos eles vão ser divididos em mais três categorias, que seriam acelomados, né? Esse prefixo lá quer dizer não.
uma negação, então quer dizer que não possui celomas. Então a gente só consegue ver os três folhetos embrionários, a ectoderme em azul, a mesoderme em vermelho e a endoderme em amarelo, não possui nenhuma cavidade. Já o pseudocelomado, né, tem uma cavidade aí em branco, que é chamado de pseudoceloma, mas ele só é parcialmente coberto pela mesoderme. Então, a mesoderme só recobre parcialmente esse celoma. Já o celomado, né, o celoma é a cavidade onde vai abrigar os órgãos, aqui eles são recobertos totalmente pela mesoderme. E agora a gente vai ver propriamente os poríferos, né? Do latim poros significa poros e feres significa portar, então portador de poros. O filo, as principais características desses filos são os poros, né? Os principais representantes são as esponjas. Eles são animais pouco complexos, bastante simplistas, né? Não possuem nenhuma organização, nem órgãos, nem tecidos, nem os tecidos embrionários, né? E a nutrição vai a partir de célula em célula, através de difusão, e ele possui uma simetria radial, que a gente vai ver nas aulas sequentes, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, aqui a gente tem uma representatividade, né, de como seria uma estrutura do, do porífero. Tem o ósculo, que seria onde sai a água. A gente tem aqui o porócito, onde é que vai entrar a água. A gente vê esse esquema do fluxo de água, né? Essa água, ela entra através do porócito e sai através do ósculo. Então, a gente tem essas células aqui chamadas de coanócitos, que são células com flagelos. Então, esses flagelos batem e fazem uma pressão para que a água possa entrar através, né, desses porócitos e sair através dos ósculos, né? A gente tem os amebócitos, que são células que vai ajudar aí na nutrição. E também a gente tem as espículas, que como a gente viu, são um amontoado de células, as esponjas, e essas espículas vai dar estruturas. Essas espículas muitas vezes têm substâncias que a gente vai ver um pouco mais à frente sobre a importância dela, e até na proteção, porque os poríferos servem de alimentos para outros animais, e algumas espículas possuem algumas substâncias que fazem com que esse animal não tente predar as esponjas. As esponjas elas são divididas em algumas estruturas. Então, temos estruturas mais simples, né, que é a ascon, que ela não possui drobamentos. Já tem a síncon, que ela vai possuir alguns drobamentos. E a leucos, que já vai ter diversas câmaras flageladas. Vocês conseguem visualizar isso na imagem? Então, aqui tem inscrito para quem quiser bater um print ou copiar, né? O ósculo, como eu falei, está localizado ali na estrutura, então seria essa parte aqui, ó, que vocês conseguem visualizar com o mouse. O porócito, essa célula que forma o poro, é onde vai entrar a água. A espícula, que seria aqueles, como os espinhos, que não são espinhos, são mais como espinhos, tem essa aparência de espinhos, são células que conferem estrutura, né, aos poríferos. Temos os amebócitos, são células que conferem a função de difusão, né, dos nutrientes, que vai a partir de célula em célula, já que ele não tem órgãos especializados. E também tem os conócitos, que são responsáveis pela nutrição e pela filtração dos poríferos. A gente sabe, né, que os poríferos são bastante conhecidos pela sua filtração, são animais filtradores. Então, isso tem uma imagem, então, são diversos os tamanhos. Então, isso daqui você consegue ver um nadador e uma esponja bastante enorme. Tem outra foto que o nadador consegue entrar, né, dentro dentro dessas esponjas. Existem esponjas de diversos tamanhos. Então, eu vim trazer um pouco mais sobre algumas importâncias, né, sobre a ecologia, por serem animais filtradores. O ambiente que está próximo a eles são um ambiente diferenciado, né? Eles também são usados como indicador biológicos.
já que, como eles são filtradores, se for um ambiente muito poluído, esses animais não conseguem sobreviver, e através dessa filtração ele cria um ambiente mais diferenciado que vai favorecer outras espécies, até como abrigo, né? A gente vê no seu interior que tem esponjas bastante grandes que vai abrigar animais no seu interior. E a reprodução desses animais pode ser assexualmente, por meio de fragmentação. Então, tem esponjas que vai brotar, então isso ela vai cair e vai dar origem a outro. A gente sabe que as esponjas não conseguem se locomover, então são animais césseos. Então, um processo de reprodução sexual, por meio de troca de gametas, existe um mecanismo bastante interessante que a gente vai mostrar mais à frente para disseminar esses gametas, já que eles não podem ir atrás, né, não se locomover. Então, para que possa ter essa troca, né, essa troca de material genético, existe um mecanismo bastante interessante dos poríferos que a gente vai ver mais à frente que acontece nos poríferos, mas nessa foto aconteceu na praia de Fernando de Noronha, aqui bem perto da gente, e é uma imagem linda e vocês vão ficar impressionados. Aqui a imagem que eu falei, essa imagem foi feita, né, no arquipélago de Fernando de Noronha. Então, isso em azul são, são os gametas. Então, esses animais liberam até encontrar, né, outra esponja para que possa acontecer aquele processo de multiplicação celular e dar origem a um novo indivíduo. Essa imagem é extremamente linda. Vocês conseguem ver, né? E são milhões. Então, isso vai se espalhar, né, pela água. Outra coisa é sobre a importância, né? Algumas esponjas, ela vai produzir alguns compostos e esses compostos são estudados para fins medicinais e com potenciais antibacterianos e também anti-inflamatórios. Então, alguns remédios são produzidos através dessas toxinas que são produzidas pelas poríferas, pelas esponjas, né? Então, foi uma aula bastante simples, bastante rápida, mas a gente vai continuar tratando sobre os filos de animais. Nas próximas aulas, a gente vai ver os quinidários e tentar conseguir mostrar todos os filos que eu falei logo no início, até chegar aos mamíferos, que eu acho que vocês estão ansiosos para ver, mas todos os filos são extremamente importantes e cada um tem algo novo que vocês vão amar saber. Muito obrigado. A gente vai passar algumas atividades para fixação do assunto e até a próxima aula.